Olá, pessoal! Estamos dando início à nossa 8ª aula do curso Ginástica Rítmica Escolar Descobrindo Possibilidades, uma realização da FGDE, Federação Goiana de Desporto Escolar, em parceria com a CBDE, Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Na última aula, estudamos sobre o aparelho corda. Aprendemos sobre o tamanho, empunhadura, manejos, elementos fundamentais e não fundamentais do aparelho, além de vermos algumas possibilidades de elementos corporais que podem ser utilizados junto com os manejos. Hoje, estudaremos sobre o aparelho fita. A fita foi o último aparelho oficial a ser inserido nas competições de ginástica rítmica, o que ocorreu em 1971, durante o 5º Campeonato Mundial realizado em Havana, Cuba. A fita, apesar de ser um material mais raro e escasso nas escolas, desperta muita curiosidade, atenção e interesse dos alunos por conta da sua plasticidade, dimensões e possibilidades. É composta por 3 partes: o estilete, a fixação e a fita propriamente dita. O estilete pode ser fabricado de madeira, PVC ou fibra de vidro. Tem de 50 a 60 centímetros de comprimento. O seu diâmetro é de 1 centímetro e o formato pode ser cilíndrico ou cônico. A fixação que interliga o estilete e a fita pode ser um cordão fabricado em nylon ou um girador de metal. Tem no máximo 7 centímetros de comprimento. E a fita é fabricada de cetim ou material semelhante. Na categoria adulto, possui 6 metros de comprimento. Já para as crianças, pode ser adaptada, com 3 ou 4 metros. Pesa em torno de 30 gramas. Sua largura tem entre 4 e 6 centímetros e a cor é opcional. O primeiro metro de fita, que fica mais próximo ao estilete, é dobrado e costurado, a fim de dar mais estabilidade e dinamicidade nas movimentações. A adaptação desse aparelho pode ser feita substituindo o estilete por um palito de espetinho, ou um pedaço de bambu fino, ou mesmo a parte reta de um cabide. Em qualquer desses casos, envolve-se o material com uma fita adesiva para um acabamento mais arredondado. Já o tecido da fita pode ser feito de tiras de tecido TNT, tiras de sacola plástica, papel crepom ou jornal, lembrando que os papéis terão uma durabilidade menor. A movimentação da fita precisa ser dinâmica e vigorosa, trabalhando força e agilidade, principalmente nos membros superiores. Os manejos mais característicos da fita são as espirais, as serpentinas, os pequenos círculos e os bumerangues. Para os alunos iniciantes, é importante investir um tempo na demonstração da empunhadura correta do aparelho, onde a base do estilete fica apoiada na palma da mão e os dedos envolvem o estilete. O dedo indicador pode ficar estendido para dar estabilidade e precisão nos movimentos. Assim como nos outros aparelhos, os movimentos mais básicos que podem ser realizados com a fita são os balanceios, que dão ritmo ao movimento e são base para outros manejos mais complexos. As circunduções podem dar continuidade aos movimentos de balanceio e também devem ser realizadas de forma contínua e ritmada para melhores resultados. Assim como nos balanceios, esses exercícios podem ser realizados em diversos planos e direções. Uma informação importante para esse aparelho é que o movimento dos braços deve ser dinâmico e contínuo, pois, caso os movimentos sejam feitos de forma brusca, a fita vai fazer um barulho semelhante a um chicote, e isso não é bom. Uma vez que os exercícios de balanceio e de circundução sejam apreendidos pelos alunos,
pode-se propor ligações entre esses movimentos, utilizando-se também de elementos corporais, como saltitos, equilíbrios, ondas e giros. Outro manejo que é muito utilizado com a fita, principalmente com os alunos iniciantes, são os movimentos em 8. Existem muitas variações possíveis no plano frontal, plano lateral e transversal. Pode ser feito em ambas as direções. Uma variação possível é segurar a ponta da fita com a mão que não está manejando o estilete. Para um ambiente onde existem muitas crianças, essa é uma boa estratégia para que as fitas dos alunos não enrolem umas nas outras. Passos de dança também podem se interligar com os manejos da fita, que precisa estar em constante movimentação. Enrolamentos e desenrolamentos também são possíveis. Os elementos pré-acrobáticos com as fitas exigem um certo grau de coordenação motora e desenvoltura com o manejo do aparelho, uma vez que o corpo vai girar em torno de um determinado eixo e a fita precisa se movimentar sem se enrolar no corpo. Uma boa opção para se iniciar é realizar os manejos de circundução enquanto se executa os pré-acrobáticos. Agora passaremos para os exercícios do grupo técnico fundamental do aparelho fita. Iniciaremos com um manejo que é muito característico da fita, os espirais. Os espirais são movimentos circulares feitos com um punho, de forma veloz e vigorosa. São feitos geralmente para o lado de fora do corpo. Nesse manejo, é importante que a fita fique totalmente fora do solo, para evitar que ela se enrole e dê nós. O código de pontuação da modalidade nos traz que, para que o manejo seja reconhecido e validado em competições oficiais, é necessário que o desenho das espirais tenham no mínimo 4 ou 5 círculos simultâneos desenhados no ar. Podem e devem ser realizados com ambas as mãos, se interligando com saltitos, saltos, equilíbrios, giros e pré-acrobáticos. Passamos agora para outro manejo do grupo técnico fundamental da fita e que também é bastante popular, as serpentinas.
Assim como nos espirais, as serpentinas também exigem destreza e velocidade nos punhos. Podem ser realizadas com a mão acima do estilete, porém, também é possível se realizar com a mão no nível inferior. Para os alunos iniciantes, esse exercício não é muito indicado, pois a fita vai se enrolar com mais facilidade. Também é solicitado pelo código de pontuação 4 ou 5 ondas desenhadas no ar para que o exercício seja validado. Algumas possibilidades adicionais podem ser trabalhadas nas ondas, como realizá-las em vários planos, direções e níveis. Outra possibilidade é segurar o estilete com as duas mãos para a realização do manejo. Como já foi bastante enfatizado no decorrer deste curso, a realização dos movimentos devem ser feitas com ambas as mãos, de forma a proporcionar aos alunos diversas possibilidades, mesmo sabendo que eles terão um lado dominante. Passar por dentro do desenho da fita é outro manejo do grupo técnico fundamental do aparelho. É muito usado com as circunduções e exige coordenação motora e noção espacial do aluno, uma vez que é necessário passar dentro do desenho da fita antes que ele se desfaça. O desafio é que o corpo se move em uma direção e o manejo em outra. E finalizando os manejos do grupo técnico fundamental da fita, temos o échappé, ou escapada, que nada mais é do que a rotação do estilete durante um período de voo. Esse voo pode ter pequena ou média altura. Também é um manejo para ser realizado com alunos mais velhos ou que já tenham alguma vivência prévia com a modalidade. Lembrando que é muito importante respeitar a individualidade biológica dos alunos, bem como o processo gradual de aprendizagem, sempre do mais simples para o mais complexo. De preferência, sempre propondo atividades lúdicas para que a técnica seja apreendida de forma divertida e prazerosa pelos alunos. As fitas trazem um visual muito bonito para as apresentações, mesmo que os alunos não tenham muito domínio técnico. É um aparelho que pode ser explorado nos eventos artísticos e esportivos da escola. Bom, pessoal, não tem como esgotar o assunto. A fita traz infinitas possibilidades de atuação, tanto individualmente como em grupo, em competições ou apresentações.
Cabe ao professor usar a criatividade e explorar as potencialidades dos alunos. O objetivo dessa aula foi apresentar algumas possibilidades que com certeza poderão ser ampliadas e aprimoradas de acordo com cada contexto escolar. Na nossa próxima aula, finalizaremos o estudo dos aparelhos da ginástica rítmica com uma aula sobre massas, um dos aparelhos mais difíceis de ser manejado. Saberemos o porquê na aula 9. Você não vai perder, né? Então, nos vemos por lá. Até breve!